Vamos lá, Rizão? Renan liberou. Tem mais reacts, mais coisas? Tem mais pra ver? Temos... Então vamos. Dale. Deu pra entender aqui. Agora eu quero tentar entrar um pouco no conteúdo das coisas que estavam sendo ditas antes, porque houve aqui uma tentativa de desmoralizar o meu partido e etc. Mas eu queria lembrar vocês que Kim Kataguiri é do União Brasil, Amanda Vettorazzo do União Brasil. Esse é um partido dos que mais recebeu dinheiro aí nas campanhas, entendeu? Quando você vai observar quais partidos mais receberam, certamente não foi o PSTU. Digo... E, além de tudo, são partidos, PL, União Brasil, envolvidos em escândalos de corrupção. E sobre isso também nada é dito. Inclusive, é muito engraçado, porque União Brasil é um partido da base de apoio ao governo Lula. E acho que isso entra em contradição com o discurso que o próprio MBL tenta ter e com a posição política que tenta ocupar. Mas é de bandeja. Primeiro que a gente fala que a União Brasil é corrupto, sim. Sempre falou, não tem... E sempre, a gente sempre falou, ó, nós estamos num partido porque nós não temos o próprio partido. E aí, em vez de ficar parado, nós fizemos. Tipo assim, ela te deu ali, ó. Toma. uma contradição, né? Vamos ver se vai sair esse partido aí do MBL, se vai conseguir as assinaturas que precisa. Porque, inclusive, também nisso há mentiras, né? Na abordagem que o MBL tá fazendo nas pessoas, no metrô, na rua, etc., dizendo coisas que não são verdade pra recolher a assinatura. Não estão dizendo claramente que é para legalizar um partido. Só uma pausa. É que eu sei que você respondeu muito bem. Eu também vi essa. Você respondeu muito bem. Você falou tem escrito partido e tal. Mas assim, eles não têm prova até agora de nada do que eles alegam. Não é abordagem mentirosa. Prova. Não tem prova. Aí assim, a prova que a gente tem. Todos os coletores estão com a porra do crachá, com o nome identificado, com a ficha tá escrito apoiamento para a fundação de um partido. A pessoa tem que assinar. Ela tem que entrar no dispositivo, pega o nome. É impossível. O cara só é enganado. Se você estiver enganando, você não é um imbecil. Aí também o cara assina qualquer coisa. Né? Não dá, é impossível. Teve um que falou o seguinte, que a gente dobrava. Você já chegou a ver isso? Teve um cara falou que a gente dobrava. Dobrava a ficha. Só que o espaço, porque mesmo no espaço tem assinatura, tá falando que é pra um apoiamento a um partido. Então a gente, tipo assim, eu vou ter que dobrar tudo pra fazer uma tira de 2 centímetros. O cara não desconfia. Não, fica tranquilo, é o negócio aqui, você vai dobrando, dá uma tira de 2 centímetros. Vou confiar, vou assinar isso aqui. Só assina aí, eu só tô dobrando por economia. Vamos lá. Problema. Acho isso feio, sinceramente. Acho que isso não é uma prática política que condiz com quem quer ter uma postura séria de defesa dos direitos das pessoas. Porque você já parte de enganar postura elas. Séria dos direitos da pessoa. Fala genérica repetida para completar o tempo. Entendeu? Antes de você se apresentar e apresentar o seu projeto político. Isso é feio. Eu tive meus 300 votos dizendo quem eu sou, dando a cara a tapa, apresentando as ideias do PSTU. Agora, diferente do que é a prática política do MBL. Mas veja, eu queria voltar nesse tema sobre você ter falado... Só quero ver a resposta dela. Da Peraí. Ah, Tá indo em 2708. Eventualmente vão ser influenciados sobre essa história do MBL estar mentindo para as pessoas. Sobre a criação do partido, né? Porque tu falou do Kim Kataguiri, que faz parte do União Brasil e que esse é o partido envolvido em corrupção. Felizmente, nós vamos conseguir criar o partido A Missão justamente para não estarmos mais envolvidos em outros partidos que estão sim com as mãos sujas devido a lavagem de dinheiro, corrupção e outras atividades ilícitas. tão fácil, certo? né? Então, veja que é vai. justamente para isso que esse partido está sendo criado. Além de que é o único partido nesse país que realmente tem um projeto de poder que eu recomendo que vocês leiam, que se chama O Livro Amarelo. Quem quer realmente conhecer um pouco mais da nossa dissidência, da nossa divergência intelectual dentro do próprio movimento, recomendo a revista Valete, que é extremamente importante que vocês conheçam. Porque a mente disse, porque você diverge disso, você diverge daquilo, não sei o quê. A gente não é um grupo sectário que faz lavagem cerebral nos outros, esperando uma completa coesão homogênea intelectual. Isso não existe lá dentro. Outra coisa, sobre as supostas tentativas de forjar assinaturas. Quem pegou a ficha do MBL pra assinar, vai pegar uma ficha assim, e vai estar escrito na frente, Partido Missão. Me explica como é que uma pessoa vai estar sendo enganada. Tá escrito na ficha, Partido Missão, bem grande ali. E assim, teve um cara, né, que falou assim, eles conseguiram uma vez um vídeo, só pra te falar, que é maravilhoso, que é o vídeo do Juni, em que ele tá falando uma das pautas importantes. Não, a gente defende o meio ambiente sim. Tá no site da missão, você vai lá. Nós defendemos o meio ambiente sim. E quem disse que nós não defendemos o meio ambiente? Aí o Intercept falou, não, mas é que na verdade eles não defendem porque eles gostam do agronegócio. Isso na cabeça deles. Você pode gostar do agronegócio e defender o meio ambiente sim. Não é excludente.
Aí os caras, não, porque na verdade eles não podiam falar isso. A gente pode falar. O partido vai defender meio ambiente, sim. O partido defende, tá tudo lá no site, tá tudo lá. Não tem que se assustar com nada. Ali na frente. E não somente uma vez, tem umas 2, 3 vezes isso escrito na ficha. Outra coisa, a criação do partido, até agora, tem a menor medida histórica já feita até hoje para a criação de partidos com casos de falsificação e tentativas de forjamento. A menor estimativa da história da criação de um partido. Eventualmente, vão existir pessoas corruptas. Inclusive, eu te pergunto diretamente, o que é entropia? É o caos. Não é isso. Mas aonde você quer chegar? Esse trecho era isso, né? Não, mas é legal essa parte. Essa parte é boa, essa parte é Eu boa. quero chegar Depois com o sou fato. eu que coloco Não. aqui temas pra debate. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque tem a ver diretamente com aquilo que tu tentou trazer de modo completamente desconexo e caótico. Que é sobre o fato do MBL ter alguns ou outros problemas e reinterpretações e acusações. Primeiramente, eu acho que é extremamente importante de você saber, esse caso da tentativa de forja do MBL, como se tivesse sido conspirado a partir da alta cúpula para enganar as pessoas e, portanto, conseguir assinaturas, é falso. É falso. Não existe nenhuma tentativa da alta cúpula de promover, de incitar a sua militância, dos seus coletores, para que eles enganem as pessoas a assinarem uma ficha que supostamente seria para a criação de partido, mas que eles não falam. Não existe. Isso é falso. É uma fake news. E, obviamente, isso não se admira pelo fato de que o partido vai ser criado e a maioria das pessoas não irá averiguar com precisão, de fato, o que aconteceu. Elas vão ler uma manchete e pronto, é o suficiente para associar. Ok, o MBL é corrupto, o MBL está enganando as pessoas, o MBL está fingindo para as pessoas que não é sobre a criação do partido. Isso é falso. Em inúmeras partes daquele papel, da ficha, está escrito partido, missão. E, eventualmente, como eu falei, vão existir algumas pessoas que vão cometer erros. E algumas são bem intencionadas e outras não. Ô, Riso, caiu o Aloysio. Que eu queria pedir pra pegarem uma ficha do partido. Boa. Que só pra mostrar o que ela falou ali, porque assim, vira e mexe vem gente acusar, né? Outro dia tava o nosso querido, né, o São a Visão das Causas Perdidas falando isso. E assim, vale mostrar, né, o que é uma ficha, porque às vezes a pessoa, né, ela joga no ar, e aí as pessoas não entendem, as pessoas não sabem o que é uma ficha de apoiamento. Tem gente que acha que é um abaixo-assinado, você tá na rua... Não, galera, só pra você entender, a ficha de apoiamento pra um partido, pra ser válida, ela tem que obedecer uma série de critérios. Tipo, o formato da ficha é meio que... Não é que tem um desenho, você vai numa lei e tá lá desenhado. Não, mas é meio que pré-determinado o formato da ficha. Entendeu? Então, meio que não tem como escapar muito do formato. Então, não... Acho que é muito difícil de enganar, né? E a nossa ficha, ela preenche os requisitos do TSE. Não, elas são aprovadas, né? Não tem como enganar com aquilo ali. Cadê o Aloysio? Calma, solta e enquanto isso ele busca. E aí, por isso que eu te pergunto, o que é entropia? Veja, é um conceito da física que é aplicado também em fenômenos sociais, fenômenos humanos, em que à medida de que tu aumenta os fatores, os agentes dentro de um determinado grupo ou de um fenômeno, a complexidade também aumenta. E o risco de erro também aumenta. É quase que assim, indissociável. É um irmão chipófago do crescimento. Então... Olha aí. Vamos lá, te entrega uma ficha dessa na mão. Vamos supor que você tá tentando enganar alguém. Né? Ó, eu tô fazendo, como já ligaram, um abaixo-assinado pra salvar a Amazônia. Aí te dão esse papel na mão. Vamos lá. Tá lá. Ficha de apoiamento do Partido Missão. Aí tá lá. Dados do apoiador. Resolução do TSE, vai a lei. Site partidomissão.com. Tem um logo no meio com uma onça. Tá ali. No espaço em branco para assinatura que eu mencionei, né? Que tem um tamanho de um polegar ali, né? Como vocês podem ver. É a sua mão? Não sei. Talvez. Aí tá, inclusive é do site, né? Pra pessoa pra mim. Tá aqui, ó. Declaro apoiar a criação desse partido político. Né? Dá o zoom ali na caixa, Riso. Vamos lá. Declaro apoiar a criação desse partido político em formação e não ser filiado a nenhuma agremiação. E embaixo, atenção, assine sua ficha de apoiamento de forma idêntica à assinatura que consta em seu título de eleitor. A pessoa viu, título de eleitor, partido... Fui enganado! Tá, mas se a pessoa foi, como eu poderia dizer, equivocada, foi o erro dela, realmente, porque ela não prestou atenção.
Não, mas assim... Não porque foi uma tentativa. Sim, assim, eu Né? queria saber, então, qual tipo de cidadão fica andando na rua assinando Papéis. papéis, né? Colocando seus dados, porque não é que só que assinar, ela teve que passar os dados dela, né? Só pra você ver, tem o título de eleitor, tem o número de telefone, entendeu? Aí, assim, tem dados... Ó, e é uma coisa muito importante, tá, gente? Porque eu sabia do que se tratava quando eu assinei a ficha e eu errei 4 vezes. Não, 3. Eu só acertei na 4ª. Então eu realmente preciso de muita atenção pra fazer o negócio dar certo. Não tem como fazer isso rapidinho Agora, ó, e seguir. eu vou fazer aqui, vou pela hipótese da fraude. Quer ver? Presta aqui. Eu vou pegar uma ficha e vou falar o seguinte, ó, na verdade eles escondem. O cara vai, eu vou pegar esse espaço em branco pra ninguém ver que tem partido. Eu vou dobrar aqui. Dobrei, malandraço, ó, dobrei de um lado. Puta, mas embaixo tá aqui, ó. Então calma, vamos dobrar do outro. Assina esse papelzinho pequeno aí, esse Não, canhotinho. Assim, a dobra mesmo já fica difícil pra caramba ali. Cadê? Beleza. Então a gente tem que dobrar, e não é que dobrar assim, vai ter que dobrar uma Nossa, sanfoninha. Vai ficar meio grosseiro isso aí. Então aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu chego. Tem como você assinar isso aqui, tá? É super confiável. É essa tira aqui, ó. Quem que tá aqui? Não, é só porque é pra ajudar a gente aqui. É pra salvar a Amazônia. Você consegue assinar. Assim, é complicado, né? Tanto que, assim, o vira e mexe, porque as pessoas, isso tá rolando, porque desde que começaram a fazer matérias, o pessoal de esquerda vai, assina a ficha pra logo em seguida ir num cartão e falar, me enganaram. Vários fizeram. Quando eu falava, foram algumas dezenas de pessoas fizeram. E aí eles vão e reclamam, foi fraudado. Aí, eu já fui, eles denunciam, vão na polícia, denunciam, e aí eu vou lá, né? A pessoa, aí eu falei com uma delegada. Você vai lá? Ok. Falei com a delegada, né? Foi online, aí o delegado, então me explica como é que alegou a fraude, eu mostrei a ficha. Doutora, a pessoa assina esse papel aqui. Aí eu abro, porque como tudo nosso tá no sistema, eu abro o arquivo que tem a assinatura da pessoa. Falei, olha, moça, doutora, as pessoas assinam essa ficha, tá aqui. Em geral, as pessoas até vazam um pouco o espaço da assinatura aqui. Falei, doutora, me explica como é que a pessoa não sabia que era um partido político. Aí, cara, delegada, olha, assim, isso já aconteceu mais de uma vez. Tipo, eu entendi o que tá acontecendo aqui. Entendi. Assim, todo mundo sabe o que tá acontecendo ali. É uma malandragem e faz parte do game. E solta o resto do vídeo. Como o MBL e o Partido Missão estão se tornando cada vez mais e mais relevantes, vão existir mais e mais problemas. Vão existir mais e mais pessoas mal intencionadas. Isso é inevitável. Agora, o preço da perfeição é irrelevância. Certo? Que é basicamente o que o teu partido é. Até agora, irrelevante. Porque, mais uma vez eu falo, consegue dinheiro público, não consegue se eleger. Ou desvia o dinheiro, ou é incompetente. E ainda assim, a missão vai ser criada este ano, indiscutivelmente. Vão poder se espernear, vão poder reclamar, mas é o que vai acontecer. E isso acontece não porque o MBL está defendendo a ditadura, muito pelo contrário. Durante 2013, pelo impeachment da Dilma, eles foram o grupo que justamente se separou, se divergiu dos que estavam defendendo a volta da ditadura militar, que estavam apoiando o Bolsonaro. Inclusive o PSTU estava junto com eles, pedindo impeachment. Eu preciso fazer um comentário. Eu não sei se tu tem esse corte, esse momento que ela faz muito isso, que é espantalho. Ela fazia uns certos espantalhos em que ela não tentava ter uma certa convergência, uma concordância acerca de alguns conceitos, e aí ela batia na imprecisão, entendeu? Então teve uma hora que eu perguntei pra ela, então defender privatizações em alguns casos, com determinados contratos, etc., isso é defender a extinção do Estado? E ela disse sim, é. E eu fiquei, hã? Como assim? Do que tu tá falando? E ela cometeu isso mais de uma vez, em que eu disse, ok, eu não sou libertária, eu não sou anarcapitalista, eu não defendo a extinção do Estado. E ninguém lá dentro defende isso, a MBL não defende a extinção do Estado. E aí ela falou, então tu defende mais Estado, sabe? Ela ficava reinterpretando e manobrando as coisas que eu dizia, entendeu? E daí eu falei, não, eu não defendo mais Estado. Eu só disse que eu não defendo a extinção do Estado. Eu acho que eu vi esse pedaço também. Sabe? É um papo de vocês são libertários. Ela disse que a gente defendia a extinção do Estado. Sim. Porque a gente defendia privatização em alguns casos. Eu falei, tá, mas isso é defender a extinção do Estado? E ela disse que sim.
Ó, acho que é esse pedaço. Redução do Estado. Não, extinção pra redução são palavras diferentes. Tudo bem, se quer debater palavra, pode debater Sim, palavra. semântica é importante. Mas é isso que eu tô debatendo. Uma coisa é extinção do Estado, que é o que tu defende. Outra coisa é redução Extinção do do Estado. Estado burguês. Eu defendo a redução do Estado em alguns casos, e não necessariamente. Outra coisa é defender a extinção do Estado. Eu nunca defendi a extinção do Estado. E nem o MBL. O MBL não defende a extinção do Estado. Existem algumas práticas mais ou menos pró-mercado e outras mais ou menos pró-Estado que a gente defende. Inclusive, essa é uma das coisas que eu mais gosto no MBL, porque assim, ao contrário de alguns partidos, ou ao contrário de algumas ideologias que se posicionam acerca de um livro como se ele fosse uma bíblia, e não através de dados e atualizações acerca dos dados empíricos e através de dados precisos produzidos cientificamente, não. A gente vai continuar se modernizando, se atualizando, através de novas evidências que estão baseadas em projetos de curto e médio prazo. Então, veja que é extremamente importante que tu tenha isso em mente. De que, ó, vejam bem, todos vocês, não houve falsificações propositais conspiradas pela alta cúpula do MBL em relação às fichas. Nós não defendemos a extinção do Estado. Eu simplesmente não sei de onde é que me tiraram isso. E... O Riso defendia, tá? O Riso era ANCAP. O Riso defendia. Você lembra, né, Riso? Ih, arriou as calças dele. Eu defendo ainda, eu quero criar a República do Vale Paraíba. Ok. O Sim. Birajá também já foi. O partido será criado em breve. E não defendemos a instauração da ditadura militar. Não existe isso lá dentro. Ela mandou essa? Muito pelo contrário. Nossa. Mandou. Ela também disse que o Arthur promovia o estupro, É. esse tipo de coisa e tal. Então. E essa é uma coisa que ela se incomodava, porque muitas vezes eu fazia algumas perguntas diretas pra ela. Tá, tu pensa de tal forma? Sim ou não? Tu pensa de tal forma? Sim ou não? Pra eu conseguir desenvolver meu argumento. Ela, em vez de fazer isso, ela inferia o que eu pensava, entendeu? Sim. E aí ela se irritava com o fato de eu perguntar, mas não tem como eu desenvolver se eu não sei exatamente como tu pensa. E aí ela não fazia a mesma coisa comigo. Ela inferia todas as merdas superficiais e vulgares que ela imaginava que eu defenderia, e aí ficava mais fácil pra Sim, bater. Por lógico. quê? Porque é um espantalho, Sim. entendeu? Pelo contrário. Até porque seria realmente muito esquisito imaginar que um partido defenderia a extinção da democracia e estaria se criando justamente para se eleger e alcançar o poder através de vias democráticas. Quem defende a antidemocracia é você, não a gente. Eu defendo o fim da democracia burguesa e a instauração da democracia operária através de um Estado operário. Sim. Não, juro, Isso é... é uma metralhadora de jargões. É, cara, esses são os jargões dos anos 30 do século passado. Tipo, não, nossa, do operário, tá. Eu gosto, você reparou uma coisa que é um clichê clássico, que todos esses partidos da moda antiga, tipo o PSTU, PCO, o PSTU acho que não tem mais, mas Que vários... bonito, partidos à moda antiga. É, PCB também, eles têm aquelas Partidos engrenagens. vintage. É, vintage. Tem coisa mais engraçada, aquelas engrenagens, sabe? Partido que tem engrenagem. Vocês sabem, você já tenta achar, assim, logotipos com engrenagem. Vários partidos têm isso. E eu acho que é tão demodé, aquilo fede a uma, sei lá, uma sala pintada com a parede creme, sabe? Uma parede pintada de creme, uns móveis mofadões, aquele telefonão. Puta que para um 486 na tela com aquele monitorzão de tubo. Ó, Perfeito. por que uma engrenagem, cara? Tipo, é porque, assim, virou um símbolo de indústria pra eles uma engrenagem. Galera, assim, a indústria não é mais sobre engrenagens há bastante tempo, Cheiro sabe? de pano cozido. Pano cozido. Então, quem comentou isso? Então, assim, é um negócio mofadão, né? Esse tem uma engrenagem... Não, e ó, eu vou confessar uma coisa, daí é uma questão pessoal minha, tá? Ela tá dentro desse movimento faz 10 anos. 10 anos. E é um fenômeno que eu percebo em algumas pessoas também que eu conheci lá do Rio Grande do Sul. Que eram de esquerda ou participavam de determinados movimentos e ativismos, etc. Mas os anos passam e eu percebo que a pessoa parece que estagnou. Sim. Porque desde o período que eu comecei a ler sobre determinados assuntos, debater, estudar, etc., houve uma maturação de ideias, sabe? Desenvolvimento. Sim. E ainda que, inclusive, tu possa piorar, eventualmente tu piora, mas tu percebe que existe uma tentativa de reflexão ativa e constante, Sim. entendeu? Sim. Ela me parece uma pessoa que parece que não desenvolve, sabe? Cê é a fez- mesma mentalidade de 10 anos atrás. Você fez faculdade pública? Não. Então, tem um clássico de faculdade pública, que é o aluno trotskista, né? Porque eles são trotskistas, pra você entender. E todo trotskista, isso é uma piada clássica. Você tá na USP, se tiver o Ricardo conhecia, o pessoal da UFBA tinha isso.
é um clássico. Sempre vai ter um estudante trotskista. E eles estão sempre aguardando o momento histórico. Eles acham o seguinte, gente, vai chegar o momento histórico da Revolução e quando ele chegar a gente vai estar preparado. E aí a piada que você faz com eles na faculdade era um clássico. Você chegava... É tipo, o fim está próximo, Jesus Isso, Cristo vai voltar, né? Isso, eles falam, tipo, gente, falta pouco. Não, é que agora... E aí agora. sempre escrevem textos assim, cheio de pontos de exclamação, texto. Atenção, o momento está chegando. As contradições do sistema capitalista chegaram num ponto que não tem retorno. É hora da revolução. Tipo, eles achavam que o impeachment da Dilma era assim, as contradições estão tão aguçadas que a queda da Dilma é necessária, porque aí vai vir a Revolução Popular e vem a... Então, qualquer momento é um momento histórico. Então, você tá andando sem controlar, sei lá, tem o boteco da faculdade, você... O que você tá fazendo aqui? O cara, você tá guardando um momento histórico, né? Você tá guardando um momento histórico que eu sei. Tá rolando aí um momento histórico? Não. Foi pouco, acho que amanhã eu volto aqui. Porque a piada que, inclusive, os outros comunistas fazem com eles. Eles estão sempre nessa. Não, porque... Não. Eles estão 100 anos nessa.